Boa tarde a todos e a todas. Agradeço a oportunidade de estar tendo o desafio de fazer uma palestra dessa magnitude, com um tema que me incumberam para tratar em 15 minutos. É realmente um desafio imenso, mas eu vou tentar passar para vocês e colocar para vocês o tamanho do problema que nós temos, né? Agora, tem também notícias boas que a gente vai estar apresentando para vocês, tá? Dentro da organização que nós montamos do painel, eu também vou começar com a minha primeira pergunta. Eu não tenho nenhuma pretensão de bater recorde, não, mas eu acho que é importante todos participarem e darem a sua opinião, né? Então, nós temos a pergunta: os grandes centros urbanos são sustentáveis? O número 1 é sim, 2 não, e o 3 você está indeciso. Vocês podem começar. Até que deu quórum. Aliás, esse tema é um tema que recente, né? Podemos fechar já? É bem recente, a gente teve esses acontecimentos, né, que nós tivemos das manifestações envolvendo toda essa questão das cidades, né? Então, tem muita gente que se atualizou um pouco com relação a isso e tem até algumas opiniões formadas, né? Algumas coisas a gente vai colocar aqui de uma forma mais ampla para que a gente possa debater. Fechou? Como era esperado, né, realmente o modelo, né, de cidades, né, não só no Brasil, mas em todo o mundo, ele foi baseado em modelos que hoje estão totalmente ultrapassados. E vai ter que haver uma grande mudança com relação a isso aí, muito em breve, porque tem muita coisa que já era para ter mudado há muito tempo e não mudou, né? Então, com esses desafios todos que envolvem a sustentabilidade, os efeitos das mudanças climáticas nos grandes centros, a situação vai se complicar cada vez mais, né? Bem, qual é o cenário atual? O cenário atual, segundo a ONU, em estudos mais recentes, ela estima que 85% da população mundial está vivendo nos centros urbanos até 2030. Só que no Brasil isso já é realidade, isso já acontece. Então, nós antecipamos, né? O problema já chegou, está aí presente, né? E o que acontece? Isso significa que as cidades saudáveis são primordiais para o bem-estar e qualidade de vida das pessoas. Tendo a gestão municipal, vejam que aí você começa a ter um papel extremamente importante da administração, que são um dos grandes responsáveis por tomar as medidas e fazer com que essas coisas de fato aconteçam, vão com certeza passar na mão em grande parte de administradores, seja públicos ou privados, que vão ter um papel fundamental para exatamente se planejar juntamente com a sociedade para que essas mudanças aconteçam e os modelos sejam revistos e novos projetos já sejam concebidos dentro de uma ótica mais sustentável. Um dado também bem interessante é que a previsão é que 90% do crescimento das cidades, da população mundial, ela vai acontecer nas cidades localizadas no hemisfério sul, da qual nós fazemos parte. Então, vem muito mais desafio pela frente do que nós já temos hoje, né? Um dado também bem interessante que eu coletei é que de toda a crosta terrestre, né, as cidades ocupam 2%, mas olha só que coisa interessante, mas ela concentra 50% da população mundial e é responsável por 75% do consumo de energia e também de 80% de CO2.
que foi até o que o colega comentou no programa do aquecimento global. Então, vocês veem que realmente não tem condição, isso é insustentável, isso tem que mudar. E essa mudança vai ter que, repito, tem um papel muito importante de todos nós, seja os jovens que estão começando agora, formando, ou já estão começando a sua trajetória profissional, de passar e ocupar espaço para que a gente consiga mudar isso. E aí nós temos notícias boas, né? A gente tem esse cenário conturbado, mas por força dessa situação toda, infelizmente as coisas começam a acontecer nos limites dos problemas, né? Nós já tivemos vários exemplos de situações aqui no próprio Brasil, que nós tivemos aquele problema energético, e foi aí que se teve tomado muitas medidas, e muita coisa até mudou e continua incorporada até hoje. O que não aconteceu agora com a questão da água, por questão política. As pessoas não quiseram fazer o enfrentamento que houve na ocasião da crise energética, elétrica, né? Por causa também do mesmo problema de falta de água. Então, essas coisas, elas têm que mudar, elas não têm como se manter. Então, algumas mudanças estão acontecendo, algumas um pouco mais devagar. Existem várias cidades no mundo que hoje já estão com pilotos, e o Rio de Janeiro também tem a sua, não sei se vocês conhecem. Existe um grande projeto que está acontecendo na Barra da Tijuca, chamado Ilhapura, que é a Carvalho Oscar, né, que tem uma área enorme na Barra, eu acho que mais da metade da Barra. Tem um projeto do Lúcio Costa, que inclusive faz com que haja uma grande mudança, se isso vier a acontecer, de sair do centro da cidade, sempre foi uma referência para tudo. E isso fez com que acontecesse uma grande imobilidade da cidade, você fica concentrado num lugar. E o segundo o Lúcio Costa, num projeto que ele fez há, sei lá, 30 anos, 35 anos atrás, ele colocou que não, que o centro da cidade, aqui na região metropolitana do Rio, seria a Barra da Tijuca. E então eles estão implantando lá na Ilhapura, primeiro bairro, é um bairro enorme, com todos os requisitos de uma cidade sustentável, todas as certificações e tudo. Então vai ser uma experiência que vai ser muito importante para todos nós. Então, dentro dessas boas notícias, além desses projetos que estão acontecendo, houve também, com uma demora excessiva, como o Glauco também teve na política dos resíduos sólidos, foram 17 anos que essa lei ficou sendo trabalhada, discutida, e ela, desde 2012, está valendo, que é a lei, a política nacional da mobilidade urbana, que estabelece uma série de mudanças que, com certeza, vão acontecer mais num longo prazo. Não há expectativa disso. O governo está disponibilizando recursos, inclusive, para os municípios. Municípios com até 20 mil habitantes, acima de 20 mil habitantes, tem que apresentar. Tem um cronograma de prazos, da mesma forma que tem da lei dos resíduos sólidos, mas os municípios poucos apresentaram até agora. E aí tem um problema, que é um problema crônico no Brasil, que envolve a administração pública, de um modo geral, dos municípios brasileiros, que é o problema de ter profissionais qualificados para preparar os projetos. Muitas vezes você tem um recurso disponível e o município não tem um profissional qualificado para apresentar esse projeto, e o município recebeu. O dinheiro existe. É como eu sempre falo, para a educação, seja para qualquer outra área, ele existe em algum lugar, seja aqui dentro, seja em financiamentos internacionais, mas por incapacidade de gestão, de priorização das políticas, você acaba desperdiçando isso. Então, muitas das vezes, o dinheiro não chega, e aí o pessoal fala, não tenho dinheiro para fazer isso ou aquilo, né? Então, eu acho que houve um equívoco, na minha opinião. Eu acho que, inclusive, não deveria ter sido limitado em municípios acima de 20 mil, deveria ser todos os municípios que teriam que apresentar. Porque, no final das contas, nós vamos ver mais na frente, está tudo interligado. Então, não adianta você deixar alguém de fora e outros estarem fazendo. Você teria que estar absorvendo praticamente todos de uma vez só. Tá. Bem, mas o que é uma cidade sustentável, né? Uma cidade sustentável é aquela que oferece alta
qualidade de vida a seus habitantes, minimiza os impactos do meio natural, conta com um governo local com capacidade fiscal e administrativa. Olha o nosso papel entrando aqui dentro desse contexto, para manter seu crescimento econômico e desempenhar suas funções urbanas com a participação cidadã. Ou seja, todos têm que participar desse processo, seja se manifestando, seja dando opinião, procurando os fóruns de discussão. Isso é fundamental, porque não adianta um burocrata estar sentado e dar uma canetada e achar que está tudo resolvido, e muitas das vezes não está. E aí nós temos desperdício de recursos, uma série de coisas. Voltando, complementando o painel, o slide anterior, olha outro dado interessante. Hoje nós temos 23 megacidades no mundo, que tem 10% da população mundial. Em 2025, esse número vai saltar para 27 megacidades, que vai ocupar em torno de 14% da população mundial. Cada megacidade dessa tem mais de 10 milhões de habitantes. E a tendência é que esses números vão crescendo. Então, vocês imaginam 10 milhões de pessoas olhando. E para vocês terem uma evolução do que isso representa ao longo do tempo, em 1970 você só tinha 2 cidades, megacidades, que eram Nova York e Tóquio. Então, hoje a gente está caminhando para 40 megacidades. Então, a concentração nos grandes centros tem uma tendência muito forte de aumentar, com implicações muito grandes, né? No Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia, tem quase 7 mil habitantes por quilômetro quadrado. Nova York tem 2. Então, você vê que o nosso problema aqui, a gente sabe dos problemas que Nova York já teve, né? Alguns eles resolveram, outros estão tentando, e nós ainda estamos começando, né? Aí eu tive que estabelecer um critério. Por que eu vou falar com relação à questão da cidade sustentável e tal? E tinham vários caminhos. E eu achei que a questão da mobilidade talvez fosse o mais importante, porque ela tem um desdobramento enorme em toda a situação que envolve a concepção de uma cidade sustentável ou de se caminhar nessa busca de solução. Então, a gente tem aqui a definição clássica, né, que é a liberdade de deslocamento de pessoas de bem em todas as atividades essenciais da cidade. Agora, uma coisa que é muito importante é isso. A mobilidade tem um tema único que ultrapassa, normalmente as pessoas ligam a mobilidade à questão de trânsito exclusivamente, mas não é só isso. Ela envolve questões relativas à história da ocupação dos territórios, que muitas das vezes são ignoradas na hora dos planejamentos, o crescimento econômico e social do país, suas escolhas e as políticas públicas que são implementadas. Então, vocês veem o tamanho da amplitude de um posicionamento equivocado com relação a isso. E nós estamos pagando o preço disso hoje. Aqui é um contexto de uma cidade sustentável, de uma mobilidade urbana, né, dentro desse contexto de cidade sustentável. O que nós precisaríamos ter de estratégia, e o contexto é esse aqui, que a gente está vendo, o desenvolvimento urbano planejado e seguro, orientado para o transporte público, que a gente sabe que não tem, na sua plenitude hoje, funcionando, o incentivo de deslocamento a curta distância, restrição do uso de automóvel, seja com pedágio urbano, com rodízio, como já tem em São Paulo, por exemplo, né? Tarifa adequada à demanda e oferta de transporte público. E um dado aqui que é bem interessante, que é a segurança e circulação de pedestres, ciclistas e tal. Não sei se vocês sabem, tem noção, eu fiquei impressionado quando eu recebi esse dado, 1/3 do deslocamento das pessoas nas grandes cidades, eles acontecem a pé. Ou seja, as calçadas, que muitas das vezes a gente não tem assim, não dá uma importância, né? dá num asfalto, que você vai passar com o seu carro e tal, mas 1/3 das pessoas nas grandes cidades brasileiras usam essas calçadas para esses deslocamentos a pé. Então, é importante para vocês verem o tamanho do problema e da importância que esse tipo de situação tem que ser estimulada e resolvida, né? Até porque, do ponto de vista ambiental e sustentável, é realmente importante. Isso não polui nada e é saudável para as pessoas também, né? Aqui nós temos o contexto ambiental da mobilidade,
que é a energia limpa, né? A gente está vendo todo esse movimento de energia elétrica, carros elétricos, energia solar, e buscar várias soluções, porque, como o Glauco até mencionou lá do programa do aquecimento global, os níveis estão assim, estratosféricos, né? E aí vem outras, a questão também é muito importante, essa questão do sistema de controle de tráfego, né? E principalmente essa, que é a questão que envolve a distribuição, né? A toda a logística, né? Que você tem com relação a questão de carga, né? Aqui as calçadas, né? E aqui eu quis trazer para vocês, não sei se vocês têm uma ideia, eu participo do Conselho de Responsabilidade Social da Firjan, e a Firjan lançou um trabalho muito interessante, basta vocês entrarem no site da Firjan para vocês terem acesso, envolvendo a questão dos congestionamentos. Né? Eles quiseram ver o impacto que isso causa para a indústria, principalmente, porque é o nosso setor, né? E olha que números impressionantes a gente vai agora passar para vocês. Afetam a mobilidade, gera um grande prejuízo. Em 2013, a região metropolitana do Rio, que envolve 21 municípios, 29 bilhões, de valor equivalente a 8,2 de PIB, foram literalmente perdidos. Foram perdidos pelas empresas, pelo governo, as pessoas ficaram doentes. Então, é um número impressionante. E, mesmo agora, com essas obras todas que nós estamos tendo no Rio de Janeiro, com vista ao projeto olímpico, BRT, BRS, Transbaixada, Arco Metropolitano, quando nós chegarmos a 2016, 2017, se não acontecer nada, nós vamos chegar ao patamar de 40 bilhões. Esse número vai aumentar consideravelmente. Aqui é a questão dos períodos de pico. Hoje, de um dia de 24 horas, 11 horas são perdidas em congestionamentos no Rio de Janeiro. Há 2 horários de pico com relação a isso. E aqui os congestionamentos, as perdas todas que já estão elencadas aqui para vocês verem o tamanho do problema. E aqui é a minha conclusão. Com relação à lei, ela não é suficiente para garantir a sustentabilidade das cidades, né? Necessário ampliar investimentos, reduzir congestionamento, a poluição do ar, melhoria da qualidade de serviço, enfim, uma série de coisas. Não é a lei propriamente que vai fazer isso só com todo esse aparato, inclusive também a questão dos incentivos fiscais, que hoje estimulam, num sentido contrário, atividades que estão fora do contexto da perspectiva futura, que é o cenário da sustentabilidade que está caminhando. Então, esses incentivos teriam que estar priorizando essa nova situação, não a situação antiga que agrava ainda mais o problema. E aqui, mais uma vez, entra o nosso papel como administradores, né? A principal causa dos problemas de mobilidade é a falta de planejamento integrado. Não adianta o Rio de Janeiro fazer se os outros 20 que integram a área metropolitana do Rio também não estiverem integrados, porque senão vai ser jogado dinheiro fora. E uma outra coisa que nós temos que ver, que nós temos 2 situações, a situação presente e a futura. O futuro você pode montar bairros como o da Ilha Pura. Agora nós temos o passado para resolver. E aí nós temos que fazer um reordenamento urbano para realinhar isso tudo, para poder fazer com que todos tenham acesso e não haja essa perda, como a gente mostrou. Então, ela tem um impacto direto sobre a saúde e a qualidade de vida das pessoas, e se houver novas formas de pensar e agir para garantir, de fato, um modelo sustentável, né? Então, é mais ou menos essa mensagem que eu queria passar para vocês. E realmente o problema é muito grande, né? Nós temos agora o fechamento aqui, né? Vai ter o fechamento. Se vocês acham que a sustentabilidade nos centros urbanos é necessária, número 1, sim, 2, não, 3, indeciso, né? Vamos deixar correndo. Mas vocês verem que realmente é um grande problema, que impacta a todos nós, né? Oi? Podemos fechar.
98% diz que sim, né? Eu acho que há um consenso geral com relação a essa situação. Mas as coisas têm que mudar e vão mudar de uma forma ou de outra. Obrigado, uma boa tarde para todos.